Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Quantos estão vivos aí? Depois de domingo. Abracei o pastor ali e falei, faz uma transferência via Pix de unção aí. Ele falou, não tem, eu gastei tudo domingo aqui. Deixou tudo no domingo aqui. Amém, queridos? Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Faz assim. Ali, que bênção. Diaconia, depois dá um abraço nesse casal aqui, ó. Que essa casa se torne um lar para vocês e nós possamos ser irmãos em nome de Jesus. Irmãos, muito feliz, muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Passei um dia ótimo hoje, pertinho do meu Deus, o dia inteiro com a Bíblia na mão, lendo, orando, buscando a presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra que vai de encontro com a tua vida hoje. Agora, qualquer semelhança da minha palavra com a palavra do pastor de domingo é mera jesuicidência, porque eu montei esse sermão há 15 dias atrás, e eu relutei, mas um domingo o pastor pregou e Deus confirmou, e eu estava ali, Deus falou assim, sabe aquela mãe que pega o filho, assim, o filho faz arte, ela segura aqui, pega o chinelo e toma, eu estou batendo porque eu amo você, rapaz, e toma, e a criança chora, eu te amo. Então quando Deus ele cuida, ele vela, é porque Deus ama, irmãos, assim é com nós. Se nós amamos os nossos filhos, nós disciplinamos ele, né? Que Deus possa nos abençoar hoje, que você possa sair daqui com essa palavra que eu tenho certeza que vai gerar efeito na tua vida. O texto que eu vou ler é Números capítulo 14, versículo do 1 ao 12. Se você trouxe a sua Bíblia aí, a irmã colocou na tela aqui também. Deixa aberto aí, queridos, antes que nós possamos ler esse texto, eu quero te contextualizar para que você possa entender melhor aquilo que Deus quer falar com a tua vida. Aquilo que aconteceu aqui em Números 14. O nosso Deus é um Deus que sempre quis um povo separado, santo, único, um povo que seria só dele, para ele cuidar, para ele fazer um governo teocrático, onde ele seria o Deus, onde ele seria o Senhor, onde ele governaria esse povo. Então Deus começa em Abraão, ele chama Abraão da tua terra, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você a sua descendência mais numerosa do que a areia da praia, mais numerosa do que as estrelas do céu. Deus faz uma promessa para Abraão, porque Deus queria um povo separado, um povo santo, um povo que obedecesse ele, que andasse no caminho dele, um povo que não seria ingrato, murmurador e nem rebelde, um povo dele só, um povo diferente dos outros povos. De Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó. Jacó tem 12 filhos, um chama-se José. José é vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo. Algum tempo depois, José se torna governador do Egito. Alguns anos depois, desce Jacó e seus filhos para o Egito. Lá no Egito, então, Jacó e seus filhos possuem terras, gados, fazendas, multiplicam os bens do povo de Israel. Um tempo depois, José morre, irmãos. José morre também o faraó, ao qual José tinha uma aliança. Vem um outro faraó, que não conhecia José. Esse faraó então, ele escraviza o povo de Israel. Maltrata, oprime, coloca um jugo pesado sobre o povo de Israel. O povo então chora e lembra de Deus. Então Deus do alto do céu lembra do povo e envia Moisés. Moisés vai para o Egito e com a mão forte de Deus, Deus arranca esse povo que ele tinha separado, através de 10 pragas. Passa pelo Mar Vermelho como se fosse uma poça d'água. Passa pelo deserto e na ideia de Deus, o deserto para Deus era só uma passagem, era só um caminho para eles entrarem na terra prometida. Na ideia de Deus, o deserto era só uma passagem. E quando eu estava montando aqui esse sermão, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, e eu abro um parênteses aqui, irmãos, para ministrar na tua vida. Talvez você chegou hoje aqui, a tua vida está um deserto, uma sequidão total em todos os âmbitos, em todos os aspectos da sua vida. Eu quero declarar na tua vida hoje, o mesmo Deus que te levou para o deserto, é o Deus que vai te tirar.
O mesmo Deus que de dia ele era a nuvem que fazia sombra para o povo e guiava o povo em direção à terra de Canaã, é o mesmo Deus que vai te guiar no deserto. O mesmo Deus que de noite, naquele frio congelante, -0 grau, mas ele era coluna de fogo, que aquecia o povo de Israel e guiava ele, é o mesmo Deus que vai te guiar. Tão somente não seja ingrato, murmurador e rebelde contra o seu Deus, porque o seu Deus vai cumprir a promessa que fez para você. Não importa, irmão, o que você está passando, se é difícil ou é fácil. Deus tem uma promessa para o povo dele, e se você é filho dele, se você é povo de Deus, não saia desse lugar com incerteza. Ele vai te inserir na terra prometida. Tudo aquilo que Deus prometeu ao nosso pai Abraão vai se cumprir na minha e na sua vida. É para a sua descendência, Abraão. Eu sou descendente de Abraão. Então não saia daqui com nenhuma dúvida. Se você é filho de Deus, Deus ele vai cumprir as promessas que prometeu na tua vida. Mas o povo passa pelo deserto, o povo não fez isso. O povo não ouviu esse conselho. O povo foi ingrato, murmurador e rebelde no deserto. Acabou a água, não tem água, Moisés. Não tem pão, não tem carne. Aí Deus vai dar água, dá um maná dos céus, dá as codornas voando, cai aqui no arraial. Deus dá livramento para o povo. Deus dá liberdade para o povo. Mas o povo murmura. O povo é ingrato. O povo é rebelde. Mas nós sabemos que o nosso Deus é longânimo, né, irmãos? É benigno, é bondoso, é caridoso. Então Deus pega esse povo e coloca bem na fronteira. Eu vou ler capítulo 14. Capítulo 13 de Números. Deus coloca esse povo bem na fronteira. Terra prometida, deserto de Parã. Há um passo para herdar a promessa. Então Deus fala para Moisés, Moisés envia 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra. Então Moisés envia 12 homens, um de cada tribo. Entre os 12 homens está Josué e Calebe. Esses homens vão lá espiar a terra, depois de 40 dias eles voltam. 10 deles trazem uma narrativa negativa. Olha, Moisés, nós fomos lá, a terra realmente é farta, é boa, a terra mana leite e mel, para carregar um cacho de uva são 2 homens. Porém tem gigante na terra, tem um povo lá numeroso, o povo lá é forte. Então Josué e Calebe se levantam, eu estou aqui no capítulo 13, se levanta diante de todo aquele povo, mais de 3 milhões de pessoas, e fala, não, se vocês não forem ingratos a Deus, se vocês obedecerem a Deus, Deus vai cumprir a promessa que fez para o nosso pai Abraão. Então somente obedeça a Deus, não seja ingrato. Mas aqueles 10 homens inflamaram toda a comunidade, e disseram, não, são gigantes, são filhos de Anak, homens de 3 metros de altura, a cidade é fortificada, tem muro na cidade, nós não vamos vencer esse povo. Chega a noite, e nós chegamos no capítulo 14, que eu vou ler com você. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Por que o Senhor está trazendo nós para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Números, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais havia observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra, onde mana leite e mel, e nos dará. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Mas toda a comunidade falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso?
Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga, eu os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Amém. E a partir de aqui, então, Deus, esse conjunto de ingratidão, de murmuração e rebeldia, atraiu a ira de Deus contra aquele povo. A ira e o juízo de Deus. Por isso que o tema da minha mensagem é: não atraia o juízo de Deus. Então Deus pega e dá sentença: olha, acima de 20 anos ninguém entra na terra mais. 20 anos para cima ninguém entra mais. Volta para o deserto e fica lá 40 anos. Quando morrer o último, acima de 20 anos, eu cumpro a promessa que eu prometi a Abraão. Somente Josué e Caleb vão entrar, vocês podem voltar. É por isso que eu quero trabalhar 3 pontos com vocês essa noite, queridos. 3 pontos, 3 atitudes do povo de Deus que atraem o juízo e a ira de Deus contra a nossa vida. A primeira, ingratidão. A segunda, murmuração. E a terceira, rebeldia. Essas 3 coisas que o povo de Deus faz, atrai o juízo de Deus e a ira de Deus para a minha e para a sua vida. E o que é ingratidão? A ingratidão é um dos piores sentimentos, irmãos, que o ser humano pode expressar. Quem já foi vítima de ingratidão sabe como é isso. É um dos piores sentimentos que o ser humano pode expressar para o outro, ou para outra parte. Segundo a psicologia, a ingratidão é algo que nós fazemos para pessoas e em relação à vida. Mas eu quero aqui dar um olhar bíblico sobre ingratidão. A ingratidão é algo que nós fazemos para as pessoas e para outra parte. Quem é a outra parte? A outra parte pode ser uma empresa que você trabalhou, e a empresa foi uma bênção na sua vida. Você construiu casa, bens, carro, e agora que você não precisa mais dela, você saiu, você é ingrato a ela. Você pode ser ingrato a uma instituição filantrópica, uma ONG, que te assistiu ali, te ajudou, e agora você não é mais ajudado, e você manifesta a ingratidão a essa ONG. Você pode ser ingrato a uma igreja, Amor e Graça, que te ajudou, que você chegou aqui raso, muito raso teologicamente falando, familiarmente falando, destruído, desempregado, não tinha um ministério na igreja, mas a igreja te acolheu, te ajudou, te cuidou do seu filho ali no Kids, te deu um ministério, te ajudou, e você se esqueceu. Não lembra mais do que a igreja fez por você? Não lembra mais quando você começou há 4 anos atrás, aqui há 5 anos atrás? Tudo que foi feito por você, pela sua família. Você pode ser ingrato até mesmo para Deus, irmãos. Olha só o que Deus fala aqui. Deuteronômio capítulo 8, versículo 12 e 14. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas, nelas morado, de aumentar os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração não fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra da escravidão. A ingratidão é uma doença chamada amnésia. Você se esquece rapidamente do bem que lhe foi concedido quando você mais precisava. Quando você mais precisava, que a igreja te ajudou espiritualmente falando, que você estava morto espiritualmente, chegou cheio de garrapicho, desviado, desagrejado, a igreja acolheu, e agora que você talvez é alguma coisa, você é ingrato à igreja, é ingrato ao próprio Deus. Olha só o que Deus fala: não esqueçam, quando vocês entrarem naquela terra que eu te prometi, cuidado para que o seu coração não fique orgulhoso, e vocês se esqueçam que foi eu quem te tirei da terra do Egito. Esquecemos, irmão, será do que Deus fez na nossa vida? Será que você se esqueceu, quando você estava naquele quarto de hospital, deitado naquela maca,
à noite. Não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém, só você e Deus. E você orou para Deus, pediu para Deus te ajudar. Deus te ajudou, Deus te curou, Deus te levantou. E agora? Não precisa mais de Deus, irmão? Está com saúde, né? Está bem, né? Esqueceu, irmão, quando você estava quebrado, financeiramente, a empresa quebrada, fisicamente quebrado, desempregado. Deus te assistiu, enviou pessoas para te ajudar, te acolheu. Você perdeu o trabalho e perdeu a dignidade também. Deus te deu um trabalho e te deu dignidade também. Você conseguiu se levantar. Você construiu família. Agora está bem. Agora abriu empresa agora. Agora ganha 10 salário mínimo. Agora o coração ficou orgulhoso. Agora você sofre de amnésia, irmão. O que Deus fez por você, querido, eu não posso me esquecer do que Deus fez na minha vida. Todas as vezes que o meu coração quer enaltecer, quer engrandecer, eu lembro de onde que Deus me tirou. Um favelado, menino sem futuro praticamente, andava descalço na rua. Mãe e pai analfabetos, sem oportunidades. Só sabe o que é misericórdia quem um dia precisou de misericórdia. Quem um dia precisou do favor e da mão de Deus. Será que vocês se esqueceram tão facilmente, irmãos, do que Deus fez? Será que você se esqueceu quando você orava pelo seu filho no mundo perdido? E hoje ele está aqui e agora não precisa orar mais. Não precisa mais investir tempo para Deus. Não precisa mais buscar Deus. Cuidado quando vocês estiverem bem, para vocês não esquecerem do Deus que fez os céus e a terra. Do Deus quem te tirou do Egito, da escravidão. Vocês eram escravos, irmãos, estavam mortos. Segundo a Bíblia, Jesus salvou vocês, te deu um nome, colocou o Espírito Santo dentro de você. Quem era você há 10, 20 anos atrás, irmão? E agora? Se você colocar prioridade na sua vida, Deus está lá em 11º na tua vida. Primeiro vem a mulher, o filho, a esposa, o marido, o trabalho, a igreja, e etc. Depois é Deus. A ingratidão é uma doença chamada amnésia. Agora, quando começa a ingratidão, queridos? Você sabe o que é a raiz da ingratidão? É quando você começa a comparar. Quando você começa a comparar que nasce a ingratidão dentro do nosso coração. Foi isso que Israel fez. Lá no Egito, a gente comia melão, peixe, carne, alho, cebola. Lá no Egito eu tinha uma casa. A gente comia até ficar farto. E aqui, o que a gente tem? Então, quando você começa a comparar com o passado, com aquilo que você tinha, ou com aquilo que você tem, dentro de você gera uma ingratidão. Porque sempre você compara as questões menores da vida, num viés pejorativo. Sabe quando você começa a comparar a sua esposa com aquela esposa da rede social? Do Instagram, do Facebook? Aí você vê aquela esposa perfeita, fisicamente perfeita, companheira, amiga, amorosa, romântica. Aí você olha para a sua esposa e você fala, mas não tem isso. Você começa a comparar. E aí você não valoriza aquilo que a sua esposa tem. Porque quem olha muito para aquilo que não tem, não valoriza aquilo que tem. Você não consegue valorizar as qualidades que a sua esposa tem na tua casa. Estou falando esposa aqui, mas é o cônjuge. Aí você não consegue valorizar. A minha esposa não é companheira. E companheiro é aquele que acompanha. Ela não é companheira. Você não valoriza a amiga que ela é. Você não valoriza a mãe que ela é para os seus filhos. Você não valoriza a mulher dedicada que ela é para você, carinhosa. Você só vê o companheirismo que ela não tem. E por que ela não tem? Porque ela está atarefada. Cheia de coisa para fazer, porque eu não ajudo ela. Então, quando eu começo a olhar muito para aquilo que eu não tenho, eu não valorizo aquilo que eu tenho. Quando eu começo muito a olhar para o carro dos sonhos, eu não valorizo o meu Celtinha, o meu Corsinha. Eu vi um Glória aí? Tem alguém em comum comigo? Então, quando eu começo a olhar muito para aquele carro que eu almejo, que eu desejo,
Eu não valorizo aquele carro que me leva para o mercado, me leva para a igreja, me leva para o hospital, me leva para visitar, me leva não sei aonde. Não valorizo ele. Por quê? Porque eu estou comprando com algo no futuro. Não valorizando aquilo que eu tenho hoje, eu sou ingrato a quem? Ao próprio Deus. Porque o que eu tenho, irmão, foi Deus quem me deu. O que você tem foi Deus quem te deu, não foi o diabo. Então, quando você é ingrato com as coisas que você tem, seja o carro, a esposa, o filho, o trabalho, você está sendo ingrato com o próprio Deus. Esse trabalho, pelo amor de Deus, não dá. Minha mulher não dá. Não tem jeito, Luiz. Você fala assim porque você não conhece a minha mulher. Eu falo, você não conhece a minha também. Lá em casa ela me dá uma... Então, cada um tem as suas lutas, irmãos. Cada um tem as suas adversidades. E nós temos que ir crescendo em maturidade, em conhecimento, em graça. E em tudo dar graças a Deus. Eu dou graças a Deus pela mulher que eu tenho. E quem está solteiro então? Se der que a sua mulher aí vai voltar e está lá a comida feita. Vai deitar junto. E quem está solteiro vai embora lá deitar sozinho. E daí? Está pior do que nós, irmão. Eu vou ficar murmurando. Eu vou ficar pegando, meu Deus, mas quem escolheu a mulher? Foi Deus que colocou para você a mulher na sua vida? Quem escolheu esse marido para você? Meu marido não vem na igreja, irmão. A salvação é uma prerrogativa de Deus. A sua função é orar por ele. Se ele for homem dentro da tua casa, dá glória a Deus. Deixa que Deus trata com ele a questão da salvação. Então eu vou ficar murmurando? Minha esposa, meu carro velho, pelo amor de Deus, irmão. Quem que aguenta isso aí? Quem aguenta um povo murmurador desse jeito? Essa ingratidão, ela trai o juízo de Deus sobre a tua vida. Seja grato a Deus, não faça comparação. A ingratidão, ela fecha a porta. Quem de nós aqui, ou alguma pessoa que está ouvindo aqui essa pregação na rede social, tem o prazer, tem a satisfação, tem a alegria, tem o empenho de ajudar outra vez uma pessoa que foi ingrata? Seja sincero. Quem tem? Ajudar de novo uma pessoa que cuspiu no prato que comeu? Ninguém tem, queridos. Ninguém tem. Agora, quando a pessoa ela é grata, você tem prazer em ajudar de novo. E você acha que Deus é diferente de você. Então não seja ingrato com aquilo que Deus deu para você. Seja grato. Seja grato em tudo. Como que eu combato a ingratidão? Sendo grato a Deus. Levanta dando glória. Levantou da cama, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida que o Senhor me deu. Obrigado porque eu vou sair, vou trabalhar. Tem muita gente que não tem um trabalho. Obrigado porque eu tenho um cafezinho preto ali. Quantas vezes, o pastor Daniel, minha mãe, coitada, ia lá cortar aquele chá, erva cideira, parece, lá que plantava no fundo do quintal para fazer chá, não tinha dinheiro para comprar café, irmãos. Então, quando eu levanto cedo, eu vejo aquele café preto caindo no copo, eu levanto a mão e falo, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom, porque foi Deus quem me deu. Então tudo que eu tenho é Deus quem me deu. Eu tenho que ser grato a Deus. Olha só o que fala 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo. Aí eu vou usar uma fala do pastor Anderson. Tudo no grego, no hebraico, no aramaico, no latim, é tudo. Né, pastor? Tudo é tudo. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo é tudo, irmãos. Você tem que dar graças a Deus por tudo na sua vida. Eu ia usar eu aqui, mas eu vou usar outra pessoa. Cadê o Renato que estava gritando na minha orelha? Ele saiu, né? Está lá. Vou pegar o Renato. Exemplo então, Renato. Saiu daqui agora, irmãos. Vai lá no estacionamento pegar o carro dele. Chegou lá, pneu murcho. Levanta a mão para o céu, irmão. Glória a Deus. É Deus retardando eu 20 minutos porque Ele quer me livrar de um acidente. É Deus fazendo com que amanhã eu abençoe o borracheiro. Tudo é tudo. Então, se você tiver essa mentalidade, se você tiver essa cultura, em tudo você dá graças a Deus, você não vai ser frustrado com nada, irmãos. Nada te frustra. Olha só o que diz Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a pouco, irmãos. Não sei, sinceramente. Mas eu sei que eu estou debaixo da proteção de Deus. E só vai acontecer comigo aquilo que Ele permitir.
E se acontecer comigo alguma coisa ruim hoje ou amanhã ou depois, eu sei que isso vai contribuir para o meu bem. É essa a mentalidade de um filho de Deus. Nenhum pai gosta de um filho ingrato, irmãos. Nenhum pai gosta. A ingratidão fecha a porta se você precisar de novo. Então seja grato a Deus. Como lidar com a ingratidão? Espere pouco de você mesmo. Nada dos outros e tudo de Deus. Não crie expectativa nas pessoas, irmãos. Muitas pessoas param de vir na igreja por quê? Porque se frustraram. Criaram muita expectativa no líder de célula, por exemplo, no irmão da célula, no pastor, seja lá em quem for, se frustraram e não vem mais à igreja. Então não crie expectativa. Trabalhe com perspectiva. Olha, eu sei que essa pessoa é meu líder, ele é uma bênção. Mas se ele também não for uma bênção, a minha vida segue boa. Não vou mudar nada, isso é perspectiva. Não é você jogar toda uma expectativa em cima de uma pessoa, essa pessoa não responde você, e nem é obrigada a responder, e você se frustra. Então espere tudo de Deus. Deus, ele é poderoso para te assistir, para cuidar de você, para te abençoar, em nome de Jesus. A gratidão é uma ação, queridos. Não adianta eu falar, eu sou grato, mas o que faz de você uma pessoa grata? Fazer uma pergunta retórica para vocês, não precisa responder. Você é grato a Deus? Talvez aqui a maioria balançaria a cabeça e falaria, eu sou grato a Deus. Como você sabe que você é grato a Deus? Faz uma reflexão na sua oração. A última oração que você fez aí, de uns 10, 15 minutos atrás aí, ou um dia atrás, você mais pediu ou mais agradeceu? Isso vai revelar quem você é. Isso vai revelar quem você é diante de Deus. Se você só pediu e não agradeceu, irmão, a gratidão é uma ação. Eu demonstro que eu sou grato a Deus. Eu faço alguma coisa. Não adianta eu falar só que eu sou grato a Deus. Será que você tem motivo para ser grato a Deus na sua vida? Você sabe quantas pessoas morrem no Brasil por dia? 5.000 pessoas. 5.000 pessoas por dia. Se você dividir isso aqui por hora, 208 pessoas por hora. Se você dividir por minuto, cada 3 pessoas morrem a cada 1 minuto. Por segundo, cada 20 segundos. E você está vivo. Você está com a sua esposa do lado, com o seu filho do lado, com a sua família do lado. E dando trabalho para o pastor ainda. Vocês viram domingo, né? Esse povo é terrível, pastor. Você viu no YouTube lá? O pastor pregou sobre nunca pare de profetizar. 250 views, 15 dias atrás. Domingo agora, ajuste, 7 dias, 500 views. Vocês são terríveis, irmão. Vocês são santos, mas vocês são terríveis, né? Eu estava ali, ó, bem no cantinho ali, ó. Estava o Murilo aqui, o pastor Daniel eu lá. O pastor falando aqui, o pastor ia para lá e olhava ali, eu falei, meu Deus, será que... Até quem não devia pagou esse dia, irmão. E ele vinha para cá e eu falei, será que é comigo? Mas aí eu falei, deve ser o Murilo ou o Daniel. Tá na minha frente ali, falei que só faltava o pastor fazer igual aqueles pregadores do YouTube. Hayuken! Você está vivo, eu estou brincando aqui para amenizar, irmão, mas a ingratidão é algo sério. Se você é uma pessoa ingrata, muda a tua vida hoje. Você está fechando a porta com Deus. Isso vira uma cultura, um costume, um hábito, só ingrato. Nada está bom para você. O carro não está bom, a moto não está bom, a bicicleta não está bom. A casa não está boa. Seja grato a Deus. Talvez não é o que você queria hoje, mas é o que você tem. Então trabalha com o que você tem, para que você possa possuir aquilo que você quer. Mas o povo, além de ser ingrato, o povo era murmurador. E a murmuração, irmãos, é algo terrível. Olha só o que diz, 14:1. Toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Irmãos, toda a congregação, segundo os teólogos, são mais de 3 milhões de pessoas. São 15 presidentes prudentes.
E o texto fala aqui que toda a congregação, eu não tinha, assim, parado para ver a dimensão, pastor, do estrago. 10 homens, 10 pessoas, irmãos, contaminaram 3 milhões de pessoas. Olha só como isso é terrível, a murmuração. E o que é murmuração? Murmuração, se você olhar na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é você falar assim, ó, colocar a mão na boca para falar baixinho, sussurro, sempre no teor negativo, pejorativo, destrutivo. A murmuração nunca agrega, nunca constrói, nunca edifica, nunca aponta uma solução. A murmuração sempre é num subgrupo de WhatsApp, nos corredores. Nunca é de forma oficial. É sempre nos bastidores. É sempre assim, como uma crítica, como uma insatisfação. O povo era murmurador. E todo o texto que você lê sobre murmuração na Bíblia, no Antigo Testamento, e fala assim, e Deus ouviu a murmuração deles. Olha só. O povo era ingrato e por ser ingrato começou a murmurar. Eu não estou falando aqui, irmãos, de opinião pessoal. Porque nós somos aqui, tem 300 pessoas aqui, e cada um tem a sua opinião. Não estou dizendo de uma opinião construtiva, uma opinião que vai mostrar uma solução, que vai apontar ali algo melhor para o corpo todo. Porque isso é bem-vindo. Isso o governo da igreja, a liderança da igreja aceita. Eu estou falando sobre murmuração. Não constrói nada na igreja, lugar nenhum, mas na igreja não constrói nada. A murmuração só destrói, só inflama as pessoas. É sempre num teor negativo. 10 homens contaminaram 3 milhões de pessoas. As pessoas estavam a um passo para entrar na terra prometida, irmãos. Você está a um passo de você herdar aquilo que Deus prometeu para a tua vida, para te honrar. Mas a murmuração que você fala, que você inflama as pessoas, está te fazendo você ficar para trás. Então a igreja, irmãos, aceita. Quantas vezes que eu já mandei para o pastor aí, o pastor é minha testemunha. Às vezes o pastor tomou alguma decisão sobre a igreja, a célula, ou sobre a liturgia do culto, e eu mando à noite, ô pastor, o senhor já pensou dessa outra forma? O senhor já viu por esse outro lado? Então a opinião, irmãos, ela é boa. Nós podemos opinar. Tem assembleia na igreja. Porque nós somos unidos, nós somos uma unidade. E tem diferença, unidade e uniformidade. Eu sou unido com o pastor, com o Murilo, com o governo da igreja, com vocês. Por quê? Porque nós estamos olhando para o mesmo lugar, para Cristo. Mesmo objetivo, chegar na terra de Canaã, os céus. Então nós somos unidos. E o que é uniformidade? Uniformidade, essa palavra vem de uniforme, todos iguais. Não, tem o Papa, então agora vocês não podem ter opinião diferente. Não é isso. Todos nós temos opiniões e é válida. Porque seria até antibíblico o governo da igreja, o presbitério, não ouvir opiniões, conselhos, porque a Bíblia diz assim, na multidões de conselhos há sabedoria. Então nós estamos falando aqui de murmuração. Acaba com esse mal no meio de você, irmão, da tua família, dos grupos que você frequenta, do seu ministério. E toda vez que você murmura, e nós só murmuramos contra quem? A liderança da igreja, o governo da igreja. Porque quem toma decisão, quem que é? Não é eu que tomo decisão. É o governo, é o presbitério, é o pastor, é o Murilo, que vão prestar conta de vocês naquele dia. Então é por isso que ele toma algumas decisões. E nós, como povo de Deus, nós temos que submeter a isso. E não murmurar. Não ficar nos corredores, inflamando pessoas. Dá uma solução. Não, eu tenho uma opinião melhor. Eu tenho algo que pode agregar a isso. Que pode, assim, somar com aquilo que o Senhor está pensando. Mas o povo de Israel não, irmão. Que povo prova é esse, irmãos? O povo murmurou contra Moisés, casou com uma africana, o povo murmurou. Aí faltou água, murmurou. Aí não tinha pão, murmurou. Aí não tinha carne, murmurou. No Mar Vermelho, murmurou. E Deus ouvindo a murmuração desse povo. Nunca apontou uma solução para Moisés.
Nunca apontou uma solução para Arão, só fica murmurando. Isso não é de filho de Deus não, querido. Filho de Deus não murmura. Não murmura. Se você tiver que falar alguma coisa para o seu líder de célula, ou para o coordenador, ou para o governo da igreja, você manda uma mensagem no zap. Fala com respeito. Olha só o que diz Êxodo 16, 8. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. O povo murmurava contra Moisés e Arão e achava que estava murmurando contra a pessoa física deles. E não é. Quando você murmura contra o governo da igreja, você está murmurando contra o próprio Deus. É por isso que algumas coisas você não recebe na vida. Não vai acontecer, irmão. Não vai, é bíblico. Quando você murmura contra o pastor ou contra o governo, o presbitério da igreja, você está murmurando contra o próprio Deus. Quem colocou o pastor aqui? Foi eu? Foi você? Foi o próprio Deus. Você está atraindo maldição na tua vida. Você está atraindo o juízo de Deus para a tua vida. Eu vou usar a expressão do pastor, irmão, eu quero ir para o céu. Quantos querem ir para o céu aqui, queridos? Eu não quero ficar no deserto não, irmão, eu não quero ficar nesse mundo não. E a sua murmuração vai fazer você morrer no deserto. Vai fazer você voltar para trás, querido. Muda esse hábito hoje, muda esse costume hoje. Deus está falando com você. Ouça o que o Espírito diz à igreja. A ideia de Deus é que ninguém se perca, é que ninguém saia. A ideia de Deus é que todos chegam até a terra prometida, até os céus. Que Deus possa nos ajudar, queridos, porque o efeito da murmuração, ele é devastador. É devastador. 10 homens conseguir contaminar 3 milhões de pessoas? E numa igreja então? O que a murmuração não faz? Uma igreja de 600 membros, por exemplo, como essa. Destrói, corrói, divide, mata. Então que nós possamos rever isso. E o texto assim, ele não deixa dúvida que foram todos eles. E o murmurador, é sempre convincente, né? É meio que uma fake news. Eu costumo dizer que se o diabo viesse hoje, ele não era o pai da mentira, era o pai da fake news. Sabe por quê? Porque se alguém contar alguma mentira contra um de vocês que eu conheço, eu já falo, não, essa aí não. Esse não. E qual a diferença da mentira para a fake news? Porque a fake news, ela é uma mentira enflorada de verdades. Você entende? É uma mentira no final, mas ela é enflorada de algumas verdades. Então coloca a foto da pessoa, o nome da pessoa, a profissão da pessoa, a igreja que a pessoa congrega, o bairro que ela mora, os pais dela, e no final, uma mentira. Então você fala, é a pessoa, ela congrega naquela igreja, ela mora naquele bairro, ela trabalha naquela empresa, e ela é isso. A primeira fake news do mundo foi o diabo que inventou no Éden, para Eva. Deus disse que para você não comer de nenhuma das plantas aí, dos frutos. Não, é só do fruto da árvore do bem e do mal. Então ele usa o nome de Deus, usa que Deus disse, porque houve um diálogo mesmo entre Deus e o homem. Olha só, 2 verdades. Mas ele fala uma mentira. Para não comer de todo o fruto. Ela não, é só de um fruto. Então a primeira fake news que inventou no mundo foi o diabo lá no Éden. Isso contamina, irmãos, destrói a unidade da igreja, e nós somos unidos, nós somos um corpo. Quando um sangra, todos sangram. Que nós possamos rever isso, irmãos, nessa noite. É um desafio para nós, irmãos. Nós abençoarmos a nossa liderança. Abençoar as pessoas que governam, que nos lideram de alguma forma, seja a diaconia. A diaconia não pode falar nada para ninguém, o líder não pode falar nada. Já fica bravo. O povo não quer acatar, não quer se submeter. Uma das características do povo de Deus é a mansidão, queridos. A mansidão é uma das características do Filho de Deus. Ele primeiro escuta e depois fala.
E se não der para falar hoje, ele se submete. E se precisar na relação entre eu e você, eu ir para a cruz, eu vou, não tem problema. Porque eu sou filho de Deus, eu sou discípulo de Deus. Nós estamos aprendendo aí o curso do discipulado. Tive com os irmãos ontem, irmãos. Vocês deveriam fazer. Saber o que é ser discípulo de Jesus. Os 3 tipos de custo: do amor, do sofrimento e do desapego. Eu não tenho problema nenhum, irmãos, de ir para a cruz com qualquer um de vocês. Na minha célula não tem problema nenhum. Se tiver algum atrito, eu vou para a cruz, porque eu sei o caminho. É o caminho do meu Senhor, do meu Salvador. Ele me ensinou isso. Mas não, irmãos, o povo não pode falar nada. A liderança da igreja não pode falar nada. Vamos fazer uma multiplicação de célula. O Murilo tem que ir lá e pedir: irmão, me desculpa aqui, tá? Me perdoe aqui, mas eu tenho que mudar aqui. Tem que pedir perdão, queridos, para multiplicar uma célula. Eu me lembro, há 4 anos atrás, o Murilo hoje é um amigo próximo, meu irmão, bem próximo. Mas naquele tempo não era. Não tinha nenhum contato com o Murilo. E ele chegou na célula que eu estava, assim, ao meu ver, na minha visão limitada, eu achava que a célula estava bem. Aí o Murilo chegou lá um dia e falou assim: a gente vai ter que encerrar a célula. Para todo mundo. O anfitrião aí engravidou a esposa e vai ter que encerrar. Não tem ninguém aqui que dá para continuar. Não tem ninguém que foi preparado. Irmãos, eu poderia questionar. Falar: Murilo, poxa, como não tem ninguém preparado? Por que você não falou antes? Por que você não consultou nós antes? Tem outras pessoas aqui, ó. Eu não falei um A, queridos. Fiquei quieto. Para onde eu vou? O Murilo, você vai para o Marcelo. Para a célula do Marcelo. Não falei nada porque eu sei quem eu sou no corpo. Aleluia, eu sei para onde eu estou indo, irmãos. E essas coisas periféricas na igreja não pode parar, irmãos, aquilo que Deus tem na minha vida. Essas coisinhas, essas intrigas de célula, não pode parar o que Deus tem na tua vida. Você não está além porque você fica envolvido com essas coisas periféricas. Não vai te levar a nada. E você fica: não vou. Oh, pelo amor de Deus, querido. Deus tem tanta coisa para você, coisa grande, mas você está preso numa célula. Você tem que estar preso em Cristo. E aí vai para a célula do Marcelo. Vim para a célula do Marcelo na igreja, chega aqui, eu, minha esposa e o Marcelo sentado. Falei: misericórdia, Deus. E não sei se mais algum casal lá. A célula já estava também, já estava se acabando. Falei: caramba. Aí o pastor vem: ô fiote. Um mês depois, não é um mês. Ô fiote, a célula aí vai acabar. Aí eu falei: pastor, ele falou: vou ter que transferir você para outra célula. Eu falei: qual, pastor? Ele falou assim: a célula do Nilmar. Eu podia falar: ô pastor, pelo amor de Deus, pastor. Logo, cadê o Nilmar? Está aí? Nilmar é meu parceiro, cadê? Não está aqui não, né? Eu poderia falar, irmãos: ô pastor, mas logo do Nilmar, pastor. Né, Júnior? O Júnior estava lá, ó. Mas não, irmãos. Aonde que é? Vila Real. Eu moro no Planalto. Eu venho aqui visitar os irmãos com satisfação, com prazer, irmão, porque eu sei quem eu sou no corpo de Cristo, aleluia. Eu sei quem Deus é na minha vida. Eu sei do meu propósito, querido. Eu fui na célula do Nilmar lá na época, o Murilo, estava estudando lá Gálatas, e o Nilmar só falava no tal de judaizantes. E eu aguentei lá 8 meses. Nilmar. Ô Nilmar, você é uma bênção, viu? Olha lá ele lá, ó. Meu parceiro Nilmar, vai na minha loja lá. 8 meses depois, eu fui dirigir uma célula. Luiz, você vai para tal célula. Qual, pastor? Aquela lá, bora. Nunca falei nada, irmãos. Nunca pedi nada para o pastor, para o Murilo. Porque eu sei quem eu sou. Você tem que saber quem você é, querido. Tem que saber o propósito que Deus tem na sua vida. Agora não pode mudar. Deus está querendo levar você para outra célula, para você alcançar uma pessoa que só você. Porque tem pessoas na vida que só você vai alcançar. Mas você não quer. Eu não posso me afastar da minha líder. Eu tenho uma dívida de gratidão, irmão. Gratidão é para Cristo. Gratidão nós temos com Cristo que nos salvou. Com os irmãos eu tenho aí uma comunhão, eu amo os irmãos. Aí os líderes têm que ficar sofrendo. Vocês fazem a gente levantar de madrugada e ficar orando para vocês. Sabia? Prova na célula, lá acontece alguma coisa, aí eu tenho que levantar de madrugada. Ô Senhor, lembra? Fala o nome de vocês para Deus. Ô Senhor, essa pessoa aqui, Deus. Saiu uma conversa meio estranha lá. Senhor,
Vocês ficam provando a gente, irmão. O povo estava a um passo, na fronteira. Eu olho para a igreja e vejo que pessoas aqui estão a um passo para receber algo de Deus. Está a um passo, irmãos. E eu não estou falando de coisa material não, que material, carro, casa, isso aí, irmão. Coisas espirituais, irmãos. Dons. Dons que Deus quer distribuir para a igreja, mas não recebe dons por causa da ingratidão, da murmuração. E o cruzamento da ingratidão com a murmuração dá à luz a rebeldia. E o tempo já acabou. Dá à luz a rebeldia. Para resumir, irmãos, para concluir. Quando eu olho para a palavra rebeldia, eu lembro de um ser chamado Lúcifer, que foi criado por Deus. Abaixo da Trindade era ele quem governava. Um esplendor na sua beleza, na sua formosura. Criatura de Deus, que foi ingrato. Esqueceu de quem o criou. Esqueceu de quem fez ele. Olhou para si. Viu que ele era muito grande. Viu que ele era muito diferente em relação aos outros anjos. Depois de ser ingrato, ele murmurou. Pastor, olha que desgraça. Um anjo, irmãos, trouxe com ele a terça parte dos céus. Você já pensou isso na igreja, irmãos? Se nos céus era Deus que governava, um anjo, ele murmurou, ele achou grande e foi lá e falou assim: não, porque só ele é Deus? Olha a minha beleza, olha a minha formosura, vamos se rebelar, vem comigo. Então ele trouxe a terça parte do céu. Nós estamos falando aqui, irmãos, de milhões de anjos se rebelaram contra Deus. E o que é rebelião? É você não aceitar um governo legítimo, é você não acatar ordens de uma autoridade, é você não reconhecer uma autoridade. Foi isso que o diabo fez. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, e houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra Satanás e os seus anjos, e não houve mais lugar para Satanás no céu, foi lançado na terra. Para ele, irmãos, não tem mais jeito, para ele acabou, mas para nós tem, irmãos. Que você possa fazer uma ressignificação na sua vida, que o seu coração nunca se orgulhe, querido, porque você comprou um carrinho de 50 mil, 100 mil, porque você abriu empresa, irmão. O que é isso para Deus? Da onde que Deus te tirou, irmão? Que você faça uma ressignificação nesse ano de 2025. E o que é ressignificação? É você dar um novo significado para a tua vida. Para de ser ingrato, para de murmurar, não seja rebelde. Se você soubesse o peso que é você lidar com pessoas, se soubesse o peso que o pastor e o Murilo carrega no âmbito espiritual. Eu quero orar por vocês, irmãos, mas eu queria orar por você, pastor, você e o Murilo. Queria que a igreja estendesse a mão aqui para o pastor e para o Murilo. Vem aqui na frente, por favor, pastor. Irmãos, nós vamos reconhecer essa autoridade do pastor e do Murilo hoje. Se porventura um dia nós falamos alguma coisa, nós não reconhecemos a autoridade dele, nós somos ingratos a eles, nós somos rebeldes, e nós somos murmuradores. Hoje, como igreja, nós vamos estender as mãos para ele. Vem cá, Murilo, o povo te vê, querido. Moisés e Arão. Estenda a sua mão, irmão. Eu quero ver você abençoar o seu líder agora. Eu quero ver você declarar que você reconhece a autoridade deles como líderes, que você não vai murmurar mais. Eu quero ver você abençoar a vida deles.
Pede para que Deus derrame um espírito pronto sobre eles. Dá discernimento, derrama os dons espirituais, Senhor. Derrama os dons espirituais sobre a vida deles, Senhor. Que eles possam ser homens corajosos, ó Pai, para enfrentar, meu Pai, no mundo espiritual, toda a potestade, principado. Declara a igreja, declara que a partir de hoje, nós repreendemos toda a murmuração que se levantou nessa casa, toda a ingratidão contra a comunidade, e toda a rebeldia, seja quebrada, seja aniquilada em nome de Jesus. Nós reconhecemos a autoridade, nós reconhecemos e nos submetemos à autoridade, nós reconhecemos que foi Deus quem te levantou, que é Deus quem te dá graça, quem te dá vida, que é Deus quem supre a sua necessidade. Nós reconhecemos em nome de Jesus, nós reconhecemos que é o Espírito Santo, é o único Espírito que está sobre essa comunidade. O Espírito Santo é o único Espírito, irmãos, que está sobre essa comunidade. Nós repreendemos todo o espírito de Saul, todo o espírito contrário, toda obra negativa, toda obra do inferno, seja destruída agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Nós ligamos na terra como igreja, nós ligamos na terra como filhos de Deus, para a honra e glória do Deus que fez os céus e a terra. E você diz amém? Glória a Deus, igreja. Amém. Que bênção, né? Não combinei nada com o Luiz, viu, queridos? Queria que você acreditasse nisso, de fato e de verdade. Sabe o que essa mensagem comunica ao meu espírito hoje? Primeiro eu quero agradecer a Deus por ter usado a vida do Luiz. Nosso segundo culto do ano. Domingo passado, Deus ele foi muito cirúrgico conosco, hoje novamente. Eu acredito que Deus está preocupado com você. Embora Deus esteja honrando a liderança desta casa, mas Deus está preocupado conosco, enquanto membros do corpo de Cristo. Sabe por quê, queridos? Enquanto o Luiz falava, eu me lembrei de um texto, e esse texto está lá em Números 12, mas eu vou ler para ti. Diz assim: enquanto a nuvem saía de cima do tabernáculo, Miriam, de repente ficou com lepra e a sua pele ficou branca como a neve. Presta atenção no que Arão fala para Moisés. Miriam, Arão e Moisés são irmãos. Deus havia levantado Moisés para conduzir o povo no deserto. Moisés tinha tido algumas atitudes e Miriam murmurou. Arão murmurou. Eles murmuraram contra algo que Deus estava fazendo através de alguém. Aqui não tem Moisés, não tem pastor Cacá, Murilo, Luiz, líder de célula. É alguém que Deus está usando de alguma forma para conduzir uma visão que ele está dando. Então presta atenção no que Arão fala. Quando Arão viu que Miriam estava com lepra, disse a Moisés. Ele disse a quem que ele disse? Moisés. Ele disse assim: por favor, meu senhor, não nos castigue por causa deste pecado. De fato, nós fomos tolos e pecamos. Queridos, quando Arão viu a sua irmã leprosa, ele entendeu que havia uma graça e uma unção conduzindo as decisões de Moisés. Mas ela se refere a Moisés como o autor do castigo a eles. Não foi Moisés quem castigou. Não foi Moisés. Moisés nem sabia que eles tinham falado mal de Moisés. Moisés havia tomado uma decisão, os seus irmãos falaram mal dele, Deus trouxe lepra sobre os seus irmãos. E aí os irmãos entenderam e disseram assim: Moisés, nos perdoe. Não faça isso conosco, Moisés. Moisés, eu acho que ele olhou e falou assim: eu não estou entendendo, Arão, eu não estou fazendo nada com vocês. Eu nem tenho condições de colocar lepra em uma pessoa. Quem sou eu na fila do pão? Mas eles entenderam, queridos. A Bíblia diz que então foi necessário Moisés orar por Arão e por Miriam,
perdoá-los e clamar diante de Deus para que ela ficasse limpa novamente. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero agradecer a Deus por aquilo que Ele está nos dando no início do ano. Nós temos um ano inteiro pela frente, queridos, e muitas decisões são tomadas quando você precisa e está numa posição de liderança e de decisões. Quem é patrão sabe disso, quem é pai sabe disso, quem é mãe sabe disso. Precisamos tomar algumas decisões, que nós possamos olhar para essas decisões como da parte do Senhor e que nós possamos de fato entender. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, Deus está nos ministrando e eu estou nisso também. Eu quero ser como Davi, que nunca teve coragem de tocar em Saul. Mesmo Saul tendo perdido a unção que tinha, Davi não tocou nele, porque ele reconheceu que quem havia ungido Saul era Deus. Amém?